de Pedro com a nossa humanidade. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 52. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 52. Podemos ler? Amém? A palavra de Deus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho vos dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for consentido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirarmos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Israel. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, pedimos pela tua infinita misericórdia nesse momento. Pedimos, ó Deus, pelo teu amor e bondade, para que a tua palavra possa, Deus, falar aos nossos corações, dar-nos o entendimento daquilo que o Senhor quer nos transmitir através dela. Deus querido, que cada pessoa que saiu de sua casa e veio até aqui nesta noite, não volte para casa como chegou aqui, mas volte diferente. Diferente porque ouviu a tua voz. Por isso, Deus querido, que o homem que está aqui à frente, Pai, seja apenas um instrumento. Que eu não fale nada que venha de mim, somente de Ti, da Tua palavra e do Teu Espírito. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos momentos mais críticos do ministério de Jesus. É o capítulo 6 de João. Eu já passei dias, às vezes, lendo o capítulo 6 de João, impressionado com o capítulo 6 de João transmite. Mas bem, a questão é a seguinte: Jesus tem um grande grupo de discípulos com ele, um grande grupo de seguidores, mas ele faz um discurso meio absurdo. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ter vida. Olha, um discurso desse, todo mundo pensou que ele estava falando de antropofagia, né? Todo mundo
pensou que ele estava dizendo: esse homem é louco, ele quer que a gente coma o corpo dele. Ele está falando em canibalismo, comer a carne e beber o sangue. Isso é loucura. Bom, se a gente pegar a história só daí, a gente vai concordar com eles lá, dizer: isso é loucura, isso não tem sentido. Mas vamos voltar um pouco na história. Vamos voltar ao começo do capítulo 6. No começo do capítulo 6, Jesus está no meio do deserto e tem uma multidão ouvindo Jesus. Vai ficando tarde, aquela multidão não tem para onde ir, e Jesus chama os seus discípulos e diz: a gente precisa alimentá-los. Ele diz: a gente não tem como alimentá-los, porque a gente tem aí 5 pães e 2 peixes. E Jesus pede para que tragam isso a ele. Quando trazem a ele, ele multiplica os pães e os peixes. E esse momento ficou conhecido nas Escrituras como a multiplicação dos pães. Pois bem, naquele final de tarde foi uma festa. Jesus multiplicou o pão para todo mundo. E todo mundo que estava ali no meio do deserto saiu devidamente alimentado, espiritualmente pelas palavras de Jesus e fisicamente também. Beleza. Chega o final da tarde, chega a noite, e eu preguei sobre isso no domingo passado. Jesus pede que os discípulos vão embora, eles vão no barco. Jesus diz: vão, eu vou depois. Depois, o que acontece? Jesus aparece aos discípulos andando sobre as águas. Vocês lembram? E aí os discípulos ficam maravilhados. Pedro disse: é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí. E aquela coisa toda que eu preguei domingo passado. Ótimo. Quando eles chegam do outro lado, tem um grupo de pessoas esperando Jesus. Esse grupo de pessoas esperando Jesus era um grupo que recebeu os pães lá no milagre. Lembra? No final da tarde. Chegaram até o lago onde Jesus estava e viram que os barcos não estavam ali. E pensaram: ele deve estar do outro lado da margem. E foram até lá. Quando chegaram do outro lado da margem, se encontram com Jesus e dizem: mestre, nós estávamos te procurando. E Jesus diz a eles: vocês não estavam me procurando. Vocês estavam procurando o pão que eu multipliquei. E aí Jesus dá um conselho a eles: procurem o pão que desceu do céu. Procurem o pão da vida. E aí Jesus estende o discurso. Note que, vamos imaginar aqui juntos, se ele multiplicou pães lá do outro lado para aqueles milhares de pessoas ali, é lógico que quando eles foram para o outro lado, eles falaram para alguém: sabe o que aconteceu hoje? Nós estávamos no meio do deserto, Jesus de Nazaré estava pregando. De repente a gente lembrou que não tinha o que comer, bateu uma fome, e alguém falou isso com Jesus de Nazaré. Sabe o que ele fez? Ele multiplicou pães e peixes, mas multiplicou tantos pães que todos nós comemos e ainda sobrou. Vocês acham que ele não falou isso, eles não falaram isso para os outros? Então, além deles, devia ter mais alguém com eles, 1 ou 2 ou 3 pessoas a mais com eles. Era uma grande multidão. Se Jesus fosse um desses pregadores mercenários do nosso tempo, ele tinha amado isso. Não é? Minha igreja cresceu, eu só tinha 12, agora deve ter uns 12 mil. Ele ia amar isso se ele fosse um mercenário, mas ele não é. E aí Jesus diz logo assim, de cara: vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás do pão que eu multipliquei. E aí Jesus vai e diz: olha, vocês têm que buscar o pão da vida, o pão que desceu do céu. E aí ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer deste pão, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não pode ter vida em si mesmo. Pronto. Loucura na cabeça deles. Bagunçou a cabeça deles. E aí, lógico, eles comentam. É duro ouvir esse discurso. A gente ama ouvir as outras coisas que ele fala, mas isso aí foi loucura. Como é que a gente vai entender isso?
E aí diz o texto que nós acabamos de ler que um grande grupo que seguia Jesus, um grande grupo, foi embora. E aí Jesus chega para os discípulos e diz: e vocês também não vão? E Pedro diz: nós iremos sim. Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és o Santo de Deus. Pois bem, o que é que nós vamos aprender hoje, com mais esse momento da vida do apóstolo Pedro? Nós vamos aprender sobre o nosso desejo por eternidade, que parece que está dentro de nós, o desejo de ser eterno. Nós vamos aprender sobre esse desejo de eternidade que a gente tem e esse medo do desconhecido. A gente vive entre essas duas coisas: um desejo pela eternidade e um medo daquilo que a gente não compreende, de aceitar aquilo que a gente não compreende. Nós queremos a eternidade, mas ao mesmo tempo nós tememos crer naquilo que não compreendemos. Essa é a situação aqui. Então vamos esmiuçar essa situação a qual Pedro, os apóstolos passaram diante de Jesus, junto com Jesus, para tentar entender esse nosso temor do desconhecido e esse nosso desejo por eternidade, que todo mundo tem. Não tem como não ter. Ninguém quer morrer. Nem o suicida quer morrer. O suicida, na verdade, quer se libertar daquela vida, daquele problema, daquele estigma que ele está passando. Ele quer eliminar isso. Mas como ele não entende como poder eliminar isso, então ele elimina-se. Mas todos nós queremos vida. E vida é abundância. Amém? Então a gente precisa compreender por partes. Primeira coisa, quando Jesus multiplica os pães, e a gente tem essa compreensão de que ele quis alimentar aquele povo mesmo, ótimo, tranquilo. E aí, depois dessa multiplicação de pães, Jesus realiza uma coisa tremenda diante dos discípulos. Ele anda sobre as águas. Guarde isso. Isso é importante para o final do sermão. Certo? Ele anda sobre as águas. Guarde isso. Mas e quando Jesus diz assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não poderá ter vida em si mesmo? O que ele está falando? Bem, ele está falando sobre um preceito do Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 12, quando Jesus foi libertar o povo do Egito, quando Jesus, que é Deus, foi libertar o povo do Egito, da escravidão, ele disse a seguinte coisa: vocês vão fazer o seguinte, vão pegar um cordeiro, vocês vão matar este cordeiro, e tem que ser um cordeiro novo, sem mancha, não pode ser aleijado. Peguem esse cordeiro, matem, reúna a família, assem o cordeiro, comam o cordeiro em família. Do sangue deste cordeiro vocês vão pegar e molhar a porta de vocês, os umbrais da porta de vocês. Porque quando o anjo da morte passar destruindo todos os primogênitos do Egito, nas portas onde os umbrais estiverem manchados de sangue, ele não tocará no primogênito, passará direto. Ou seja, isto representava o livramento do povo. Um cordeiro morto e o seu sangue como sinal. Agora, note uma coisa interessante: Deus manda comer o cordeiro. E ele manda comer o cordeiro com que fim? Você sabe que para sobreviver você precisa comer e beber. Se você não comer e não beber, você vai morrer. Lógico, até uma criança começa a descobrir isso facilmente, não é? Quando Deus manda então que eles comam o cordeiro, a ideia é lembrar-se de que Deus proporcionou a eles não só o livramento, mas a vida. Não só a libertação, mas a vida. Isso não podia ser esquecido. E uma das formas de não se esquecer é sempre se alimentando, porque se alimentando a gente lembra, a gente come para sobreviver. Pronto.
Está aí a imagem que Deus queria lá no Antigo Testamento. O que Jesus então está querendo trazer para o Novo Testamento é: quem quiser ter vida em si mesmo, vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que ele está tentando dizer é: aquele ritual que vocês fazem lá, lembrando a libertação do Egito, esqueçam, porque ele trata de uma libertação terrena. Eu vim aqui anunciar uma libertação eterna. Eu vim aqui anunciar uma libertação além dessa vida. Eu vim aqui anunciar também uma vida além desta vida. Eu vim aqui trazer a vocês uma vida em abundância. Eu vim aqui trazer a vida eterna. Então vocês vão precisar mudar a ceia de vocês. Ao invés de comer a carne do cordeiro, vocês vão comer o pão, que significa o meu corpo, que vai ser moído pelos seus pecados. E ao invés de vocês simplesmente lembrarem do sangue daquele cordeiro colocado nos umbrais, vocês vão ter que lembrar do meu sangue, bebendo o vinho, que representa aquilo que eu vou derramar por vocês. A pergunta é: Jesus explicou desse jeito que eu estou falando? Sim ou não? Não. Ele não explicou assim. Se tivesse explicado assim, até que para alguns entendi, então o Senhor vai morrer por nós. Mas ele não explicou assim. Ou pelo contrário, ele complicou mais ainda as coisas. Quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem vida em si mesmo. E acabou. E não tem mais explicação. E aí eles disseram: dura esse discurso. Mas aí sabe o que Jesus diz? As palavras que eu disse para vocês, Jesus diz isso, são espírito e vida. O que ele quer dizer com isso? As palavras que eu disse para vocês não são palavras que devem ser apenas racionalizadas. São palavras que devem ser vivenciadas e cridas. O que eu estou dizendo a vocês, é o que Jesus está querendo dizer, é que vocês não apenas escutem isso, mas vocês vejam que isto acontecerá. Que vocês vivenciem e acreditem nisso. Só que tem um problema. O povo queria o pão, gente. Agora. Negócio de vida eterna não, ele quer agora. Nossa necessidade é agora. Nosso desejo é do agora. Ninguém quer saber o que o Senhor está dizendo aí. Ninguém está entendendo, não. A gente quer agora. E mesmo que Jesus explicasse, eles não entenderiam, nem absorveriam e nem admitiriam, porque o lance deles era o pão agora. Entendeu? Você sabia que isso acontece hoje, não sabe? Que o povo quer o pão é agora. Que o povo quer a vida é agora. Que isso é ainda nossa maior fraqueza humana. A gente acredita no que possa nos ser dado já. Por isso não adianta Jesus apontar para a eternidade, porque a gente só consegue olhar para o nosso imediatamente. Eu não estou dizendo também que a gente deve viver alienado desta vida, porque na verdade a gente pode olhar para esta vida com vistas à eternidade. Aliás, a gente deve olhar para esta vida com vistas à eternidade. Uma vida que não tem uma perspectiva de eternidade é uma vida vazia. Por isso Paulo disse: se Cristo não morreu e não ressuscitou, comamos e bebamos que amanhã morreremos. O que ele quer dizer é: nossa vida aqui não vale absolutamente nada. Se cremos em Cristo só nesta terra, Paulo diz, nossa fé é vã. Porque o ideal mesmo é viver a vida com perspectivas de eternidade. O que isso significa para nós? Significa, por exemplo, que todos os meus relacionamentos, todos eles, eu devo ver esses relacionamentos com perspectivas eternas. Eu amo ao meu semelhante, ao meu próximo, não por medo de ir para o inferno, mas com uma perspectiva eterna, porque eu sei que fui criado para viver eternamente em amor. Então vou treinando por aqui. Isso é viver na perspectiva eterna. Viver uma perspectiva eterna, por exemplo, saber que um dia todos nós estaremos para sempre com o Senhor.
O que significa que este para sempre já começou, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Ele. Então eu não preciso mais temer o hoje, porque o meu amanhã já está bem reservado. E vivo hoje dentro de uma expectativa alegre sobre o amanhã. Tudo isso porque eu creio na eternidade. Sem crer na eternidade, tudo isso se perde. Porque nós vamos viver um desespero tremendo pelo agora, porque não temos perspectiva de nenhum amanhã melhor, porque o eterno não existe. Vamos ter os nossos relacionamentos sempre baseados naquela troca. Se você me oferece algo, eu ofereço algo a você, então me relaciono somente com aqueles que têm algo a me oferecer, porque eu não tenho perspectivas de eternidade, de viver uma eternidade no amor e na comunhão. Mas se eu tenho uma perspectiva de eternidade, tudo muda. Por isso, não é alienação quando nós dizemos assim: poxa, eu creio em Deus e vivo nesse mundo crendo nele, naquilo que Ele faz e pode fazer, e naquilo que Ele fará. Eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, e eu sei que eu estarei com Ele para sempre. Mas o povo não queria isso. Mas o interessante é que Pedro queria. Vocês não ficaram impressionados não com isso? Não é? Um grande grupo foi embora, e aí Jesus vai e se volta para os 12. A pergunta é: por que Jesus se volta para os 12? Os 12 ficaram, né? Aí Jesus já estava satisfeito. Pô, ficaram. Opa, legal, ficaram. Mas não. Ele se dirige para os 12 e diz: e vocês também? Não vão embora não? E aí Pedro toma a palavra. Parece que ele é uma espécie de líder do grupo, né? Ele toma a palavra: Senhor, para onde iremos? Ninguém é contrário ao que Pedro diz. Prestou atenção no texto? Ninguém. Eles vão na palavra de Pedro. Então Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. A primeira coisa que Pedro está dizendo é: Senhor, o que o Senhor tem dito para nós, ninguém nunca disse. Essa perspectiva de eternidade que o Senhor está nos dando, ninguém nunca deu. Nós vamos atrás de quê? Nós queremos o eterno, porque nós temos experimentado em Ti o eterno, e nós queremos. Aí o que é a outra frase de Pedro qual é? Nós temos crido e visto que Tu és o Santo de Deus. O que Pedro está dizendo é: nós temos acreditado e nós vimos que Tu és alguém realmente vindo de Deus. Onde foi que eles viram isso? A pedagogia de Jesus é fantástica. Eles não viram isso há 5 dias atrás, há 6 dias atrás, eles viram no dia anterior. Jesus andando sobre as águas. Estão lembrados? E o que o texto diz lá? Eles ficaram pasmos e disseram: quem é este? E agora Jesus vira para eles e quer ver se eles entenderam a lição do andar sobre as águas. Jesus não andou sobre as águas para se exibir. Ele andou sobre as águas porque sabia desse momento, sabia desse confronto, sabia desse instante que ia ficar a mente dividida entre o pão que se come imediatamente e o pão que anuncia a eternidade. E aí ele andou sobre as águas para que eles soubessem quem ele é. E quando Jesus pergunta: vocês não vão embora? Eles: não vão não. Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto. Vai vir ontem. E nós acreditamos: Tu és o Santo de Deus. Tem eternidade em Ti. Nós temos visto a eternidade no Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós queremos isso. Nós queremos essa eternidade. Nós queremos viver essa eternidade. Meus amados, Jesus diz uma coisa tremenda. Ele disse assim: só pode vir a mim aquele que o Pai enviar. Se o Pai não
mandar ele para mim, ele não vai nunca vir até mim. É o que Jesus está dizendo. O que Jesus está querendo dizer com isso? É o Pai que dá a nós a sede de eternidade. Vocês lembram no Sermão do Monte que diz: bem-aventurados que têm fome e sede? Lembra a subsistência? Que eu falei no início da mensagem? Para sobreviver precisamos disso. Bem-aventurado quem tem fome e sede. De quê? De pão, de carne, de bife, de carro, de casa, de dinheiro. Não há promessa para saciar esse tipo de gente, mas há uma promessa. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Que justiça é essa? É a justiça feita na cruz do Calvário. Justiça de Deus. Nós, pecadores, miseráveis, destituídos da graça de Deus, e o Senhor foi lá e fez justiça no nosso lugar. Bem-aventurado quem tem fome e sede desta justiça. Bem-aventurado quem tem fome e sede da justiça da eternidade. Sabe qual é a justiça da eternidade? É quando diz lá em Apocalipse: lá não haverá choro, lágrima, dor, morte. Essas coisas não são injustas. A gente não acha o mundo injusto às vezes. A gente não acha a morte injusta. A gente não acha a tristeza, as lágrimas que temos que derramar nessa existência injustas. Pois o Senhor diz: pois bem-aventurados sois vós, se tendes fome e sede de justiça, porque serão saciados. Saciados em Jesus. O corpo moído pelos nossos pecados, o sangue derramado por nós. Quem come do pão e bebe do vinho conhece isso, conhece a aliança, sabe que justiça foi feita, sabe que será saciado. Então, como é que o Pai faz para nos levar até o Filho? Bom, o Pai usa a tristeza, por exemplo. As tristezas que a gente enfrenta nessa vida. Quando a gente fica triste por alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é: por que a vida é assim? Por que essas coisas têm que acontecer? E o que a gente pensa também é que a nossa história não pode se resumir à tristeza. Tem que acontecer algo mais. Porque se vivermos só de tristeza, não suportaremos. Tem que ter alguma coisa a mais. Deus permite-nos a tristeza para nós querermos essa coisa a mais. Deus está nos direcionando a Jesus. Ele fez isso com os discípulos, porque em Jesus eles viram a eternidade. Eu falei isso, né? Em Jesus, por exemplo, eles viram a tristeza. Jesus chorou por Lázaro, que estava morto e ele ia ressuscitar 5 minutos depois. Mas Jesus incorpora essa tristeza. Jesus chorou por Jerusalém, traz para si a tristeza, mas ao mesmo tempo em que ele traz para si a tristeza, ele mesmo a transformou em alegria. Ele disse aos discípulos: vocês agora estão tristes porque eu vou partir, mas a vossa alegria, a alegria que vai ser dada a vocês, ela vai se multiplicar. Então Deus nos aproxima da eternidade através da tristeza. Deus nos aproxima da eternidade através do sofrimento. O sofrimento de Jesus, por exemplo, em que os discípulos queriam que a história não tivesse terminado na cruz, e de repente não terminou na cruz. E todo aquele sofrimento foi revertido em alegria. E hoje a gente no domingo se reúne para celebrar o sofrimento que se transformou em alegria, que é a ressurreição. Deus então permite que muitas vezes nós passemos momentos de sofrimento, e o que Ele quer é nos aproximar daquele que pode nos proporcionar o alívio. O alívio para a dor, o alívio das angústias, o alívio do sofrimento. Mas Deus não usa só coisas assim. Deus não usa só tristeza e sofrimento.
Deus usa alegria. Alegria para nos aproximar de Jesus. Quando a gente sente uma alegria muito grande, e a gente fica assim num êxtase de prazer, meu Deus, que coisa boa aconteceu. E a gente pensa, sabe o quê? Que bom seria se essa coisa boa nunca acabasse. Que bom seria se essa coisa boa nunca parasse. Sabe o que é isso? Desejo por eternidade. Que a alegria não cesse. Deus colocou isso na gente. Deus colocou o sentido da beleza. Sabe, quando a gente vê uma coisa muito bela, a gente parece que num momento saiu da existência e foi para outro mundo. Deus permite isso. Por que Ele permite isso? Para que nós tenhamos mais sede daquilo que é extremamente belo e que um dia há de nos encantar a todos para sempre. Se você se encanta hoje com a beleza de uma paisagem e fica embasbacado, pois você não imagina o que Deus preparou para os teus olhos, mas Ele já está te dando um certo gosto disso, deste mundo, está te deslocando em direção a Jesus, está te empurrando para Ele. E todos aqueles que aprendem então com a tristeza, com o sofrimento, com as belezas e com a alegria, todos aqueles que têm essas coisas como aprendizado para a sua alma, desejam o eterno. Você sabe por que os discípulos desejavam o eterno? Por causa de Jesus. Eles viram a eternidade em Jesus. Em Jesus eles viram a alegria. Uma alegria que não dava vontade de que ela passasse. Eles queriam vivenciar essa alegria constantemente, porque esta alegria emanava dele. A beleza da santidade de Jesus. Eles viram a beleza da santidade de Jesus. Eles se encantaram com a beleza da santidade de Jesus. Eles se encantaram com a beleza da humildade de Jesus. Eles se encantaram com a beleza da submissão de Jesus ao Pai. Eles se encantaram com Jesus, porque Ele era belo, não no aspecto físico, mas no ser de Jesus. Eles foram atraídos pelo sofrimento de Jesus, porque aquela cruz onde Jesus ficou, aquele martírio que Jesus passou, atraiu-os até Jesus em compaixão, e depois em êxtase, alegria e prazer que aquele sofrimento trouxe, porque foi por causa dele que veio a ressurreição. Então, quem é que o Pai atrai? Gente atraído pela eternidade. Quem são esses? Não são os religiosos daquela época, os fariseus, porque esses se saciavam na religião. Para eles o importante era o não faça isso, não faça aquilo, nem faça aquilo outro. Eles não se preocupavam com a eternidade, eles se preocupavam com o agora, com o que devia ser feito ou não devia ser feito. Eles se preocupavam com leis e regras, e não com a eternidade. Eles se saciavam nisso. Não também para aquele jovem rico. Lembra aquele que procurou Jesus? Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor diz: cumpra os mandamentos. Eu faço isso. Então venda tudo que você tem e me siga. E ele deu as costas para Jesus, porque ele se saciava não na eternidade, mas na grana que tinha. Ele não tinha prazer e desejo pelo eterno. Então esse também não é desses que funciona. Não são os fariseus, não é o jovem rico, nem são esses discípulos aqui que abandonaram Jesus, porque esses queriam pão, só pão. A gente vem aqui porque esse deve ser o... Vou explicar mais os pães aí para a gente. E Jesus diz: que mediunidade é essa? Vocês querem pão, estando diante daquele que pode conceder a vocês a eternidade. E não fiquem questionando esses discípulos não, porque existem milhares por aí afora, desses que estão pouco se lixando para a questão do eterno, do reino de Deus na terra, de trazer a eternidade para a sua vida, para a sua existência. Estão pouco se lixando. Eles querem
agora. Deus, tu existe, faça agora. Deus, o Senhor realmente está na minha vida, então opere agora. Eles estão um pouco se lixando se Deus vai trabalhar a vida deles para manifestar a eternidade na vida deles. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Todo mundo hoje em dia quer as outras coisas. Ninguém quer manifestar o eterno. Você sabe o que esses discípulos, Pedro e os outros, tirando Judas, fizeram depois? Eles foram manifestar o eterno. Eles saíram pelo mundo todo, repetindo o mesmo discurso de Jesus. Nós não temos ouro nem prata, como eles disseram lá para o paralítico que eles curaram na porta do templo. Nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico levantou-se e andou, porque eles disseram: nós não temos grana para te dar, nós temos algo melhor, nós temos a eternidade para te mostrar. Você sabe o que se manifesta na eternidade? Lá não há dor. Você não quer sentir dor? Pois agora levanta e anda. O cara levantou e andou. Quem quer então que a eternidade se manifeste em sua vida? Quem quer que o reino de Deus se manifeste em sua vida? Quem quer a paz de Cristo, mesmo sem grana? Quem quer a alegria do Senhor quando a dor chegar? Quem quer o contentamento? Quem quer a mansidão de Cristo, que ele disse em Mateus 11:28, aprendei de mim que sou manso e humilde, sou submisso ao Pai, atendo ao Pai, confio no Pai, sei que o Pai tem cuidado de mim. Isso é manifestar o eterno. Quem quer? Quem deseja isso? Esses discípulos foram no mundo todo fazendo isso, colocando isso em prática depois. Mas quem quer isso? Sabe quem quer isso? Somente quem já viu a glória de Deus. Foi por isso que eles disseram: Senhor, quando a gente vai? A gente já viu o que o Senhor pode fazer. Senhor, nós vimos a tua glória. Tu és o Santo de Deus. Nós não vimos só o Senhor multiplicando pães, não. A gente sabe que o Senhor tem algo mais do que isso. O Senhor anda sobre as águas. O Senhor mostrou para nós algo além desta terra. Nós vimos a tua glória. Quem não vê a glória de Deus vai continuar pensando em Deus somente no âmbito terreno. Nunca vai pensar em Deus no âmbito eterno. Nunca vai viver como se fosse eterno. Que é isso que o Senhor quer de nós, que nós vivamos como se fôssemos eternos. Mas aí é que entra a nossa humanidade, porque o tema da série é esse. E a nossa humanidade está nisso, em que nós desejamos o eterno, mas temos medo de passarmos dificuldades aqui no transitório, aqui no temporal. Nós queremos acreditar na eternidade em nós, mas duvidamos dela e queremos sobreviver. Temos medo. E aí a gente quer sobreviver. Deus, eu posso até fazer a tua vontade desde que não tire meu emprego. Deus, eu posso até fazer a tua vontade desde que não me falte aquilo que eu gosto tanto. Se o Senhor quiser que eu te siga, beleza, eu falo igual o jovem rico. Eu até te sigo, eu só não posso abandonar o que eu gosto, que me dá prazer, que me traz o sentido de que eu estou vivo. Se outra coisa traz a você prazer e sentido de estar vivo, que não seja Deus, você ainda não vive como um cidadão do reino de Deus. Se você ainda tem medo de perder prazeres e alegrias transitórios, terrenos, você ainda não crê na eternidade e ainda não vive por causa dela. Se você ainda se assusta quando lhe é tirado algo aqui desta terra, achando que a vida acabou, que tudo não tem mais sentido, é porque você ainda não acredita no supridor eterno. Isso. Então a gente vive nesse impasse entre o pão de cada dia e o pão da vida. É sem lógica? É.
Porque como é que a gente pode desconfiar daquele que criou você e é o seu sustentador, segundo diz a Bíblia? Por que duvidaríamos? Porque a nossa humanidade nos faz temer o desconhecido. Os discípulos, quando viram Jesus caminhar sobre as águas, disseram: é um fantasma. É o que a gente pode entender. Mas depois Pedro diz: tu és o Santo de Deus. E nós não vamos para lugar nenhum, porque tu tens as palavras de vida eterna. Eu queria que você meditasse agora, para a gente encerrar. Se você vive como alguém que é eterno, se os seus relacionamentos, você lembra: eu estou aqui de passagem, eu sou eterno e eu preciso viver me preparando para a eternidade. E na eternidade eu sei que lá só existe amor. Eu preciso, a partir de agora, aprender a amar. Eu sou um ser eterno, eu vivo na dependência de Deus. Eu até sei que preciso trabalhar, mas eu sei também que, por ser eterno, é Deus que me dá a capacidade de trabalhar. Sou sustentado por Ele. Você vive na perspectiva do eterno? Ou você é aquele bem realista, entre aspas? Tem gente que diz que é realista por se esquecer de Deus. Na verdade, a realidade única é Deus. E quem se esquece dele não é realista. Na verdade, é apenas alguém iludido pelas fantasias dessa existência. Porque a suprema realidade é Deus. E aqueles que foram embora perderam o pão da vida. E aqueles que disseram: vamos contigo, queremos o eterno, ganharam a eternidade. E Jesus ainda lembrou: um de vocês não me quer. Era Judas. Mas ele sabia que os outros queriam. E você, o que você quer? O que você deseja? Sentir a eternidade na sua vida? Ou você só quer comer, beber, se divertir? A eternidade na vida da gente é Cristo em nós. Mas se você quiser outra coisa, a escolha é sua. Você pode fazê-lo agora, mas feche os seus olhos para Deus. Deus querido, cremos que Tu falou o coração de muitas pessoas nesta noite. Confirma a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Você que veio aqui nesta noite, você que já está vindo em outras noites talvez, você entendeu o que foi falado aqui? Se você entendeu, você então percebeu nessa noite que a vida aqui não tem sentido se você não tiver a consciência de eternidade. Não adianta só aqui, é preciso pensar no eterno. E a eternidade é Jesus manifestando-se em nós, em nossas vidas. Existe alguém aqui nesta noite que entendeu isso e gostaria de hoje dizer: eu quero que Jesus manifeste em minha vida. Eu quero a eternidade em mim. Eu não quero viver somente esta vida.
Eu não quero só isto que está sendo oferecido a mim todo dia. Eu quero algo mais. Só o pão de cada dia não me basta. Eu quero a eternidade. Você está pensando assim? Se você está aí onde você está, levante assim sua mão. Eu vou orar por você. Porque você, ao levantar a mão, estará dizendo: eu quero Jesus em minha vida. Existe alguém nesta noite? Se existe, levante assim sua mão. E nós vamos orar. Quero convidar o Leonardo para vir aqui à frente. Enquanto isso, peço que você, se sentir isso no coração, levante assim sua mão e diga: eu quero Jesus em minha vida. Eu quero essa eternidade. Existe alguém nessa noite? Nós não vamos. Amém. Mais alguém nessa noite? Amém. Amém. Quem mais gostaria de dizer isso? Levante assim sua mão e diga: eu quero a eternidade em minha vida. Mais alguém? Ninguém mais? Vamos orar? Mas antes de orarmos, você que já tem Cristo Jesus, tem vivido como eterno, tem sentido a eternidade em sua vida? Se você não tem, levante sua mão, quero orar por você também. Existe alguém? Amém? Mais alguém? Não tem sentido isso? Amém? Existe mais alguém que, mesmo como cristão, não tem sentido essa eternidade de Cristo em sua vida? Levante sua mão, nós vamos orar. Amém. Mantenha a mão levantada, a gente vai orar. Quem levantou a mão? Só a mão levantada. Deus querido, aqui estão essas vidas, Senhor, diante de Ti. Ó Pai, elas reconhecem que não têm vivido como pessoas eternas. Elas têm se preocupado demasiadamente, ó Pai, com o pão de cada dia e com as coisas materiais e com as coisas desta terra, e se esquecido completamente que são teus e devem viver pensando em Ti. Ó Deus querido, tira de nós esses temores, essas angústias que nos fazem temer viver, e põe a eternidade em nós, para que não temamos nem a morte nem a vida, para que vivamos para a honra e glória do Teu nome. Amém.